Paulo diz na carta aos Coríntios: a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nunca se falou tanto sobre o Apocalipse, mas você parou para pensar sobre o que esse trecho da palavra de Deus que Paulo nos escreveu significa? Nós vamos falar sobre esse assunto hoje e quero que você fique conosco. Já nós voltamos. Ótica Higienópolis. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Olá! Que alegria é estarmos juntos outra vez aqui no Café e Fé, falando das insondáveis riquezas de Cristo. É uma grande alegria para nós estarmos juntos. Você prestou atenção que nunca se falou tanto dos fins dos tempos, do Apocalipse, os sinais de que a vinda do Senhor está próxima? Epidemias, mudança climática, guerras que aumentam, as especulações sobre o tema são grandes. Alguns escritores bíblicos falando sobre esse assunto e outros aqui do nosso tempo, como J.K. Beale, ele diz: Apocalipse não é um livro de terror para os crentes, mas uma revelação da vitória e glória do Cordeiro. É fato que a queda do homem, ela trouxe um prejuízo terrível lá no Éden, e hoje os nossos corpos carnais estão sob os efeitos da lei da morte. Mas existem também promessas de um novo corpo, de uma nova realidade, onde nós teremos corpos glorificados. E o que isso significa? Nós vamos conversar, ter um papo hoje bem gostoso com o meu irmão querido Márcio, e vamos trabalhar hoje. Dê uma pala aí. Uma alegria poder estar mais uma vez compartilhando com a palavra com aqueles que nos ouvem. É sempre um prazer estar aqui. Espero que seja um tempo edificante para todos nós. Então pegue o seu cafezinho, porque o nosso Café e Fé está começando. Já já a gente volta. Cada corte, cada cor e cada tratamento contam a mesma história. Cuidar de você. Beleza é bem-estar, é saúde capilar, é autoestima renovada. Márcio Frois Hair Design. Rua Pará, 1695, Loja 2, Centro de Londrina. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a vitória final e completa da obra de Cristo, que trabalha aquela realidade não só de espírito, alma e corpo, né? Mas toda a realidade, a salvação completa. Deus tem uma salvação que Ele salvou o nosso espírito da condenação do pecado. Ele está salvando a nossa alma do poder do pecado e Ele salvará o nosso corpo da presença do pecado. E, Márcio, você podia dar uma pala para nós aqui de 1 Coríntios capítulo 15,
os versículos de 50 a 57 que nós vamos pensar juntos. Vamos fazer uma primeira leitura desse texto, Eu pastor? acho notável. Então faremos. Aqui esse texto trata da vitória final, onde a redenção dos nossos corpos finalmente se cumprirá. E é um texto maravilhoso. E eu convido você a acompanhar com a sua Bíblia em casa a leitura de 1 Coríntios 15, versos 50 a 57. A palavra de Deus diz assim: Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa Que mais maravilha. preciosa, não é? Aqui ele vai levantando alguns assuntos. Por exemplo, essa questão de quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade. Como é que você pensa nisso? A corrupção aqui, ele se refere, quando ele diz ali no versículo 50, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção, não significa que nós não teremos corpos lá no céu. Afinal de contas, Jesus, quando ressuscitou, ele próprio tinha corpo tangível. Mandou até tocar O no Tomé tocá-lo. lugar da ferida. Então, não significa, quando ele diz que carne e sangue não podem herdar o reino, não significa que não teremos corpos. Significa que esse corpo que nós temos hoje, na situação atual, este corpo não pode herdar. Quando ele fala de corrupção, ele fala do estado presente, contaminado pelo pecado. Esse tipo de corpo não pode, ele diz isso claramente, não podem herdar o reino de Deus. É interessante que quando Jesus ressuscitou, ele deixou o sangue dele aqui na terra. Uhum. E o que faz a corrupção ou o apodrecimento do nosso corpo é exatamente o sangue, a estrutura do sangue. Nós teremos corpos incorruptíveis, com carne e osso e glorificado, sem sangue, mas um corpo glorioso, não é? E essa palavra, os que dormem, que isso aqui também não é um eufemismo, não é? Não é uma figura. Quando ele diz que esse corpo, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, ele revela para nós um mistério. Ele disse no texto: Eis que eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Um mistério o que é um mistério, biblicamente falando? Deus se revela, com relação à revelação divina, existem algumas maneiras de Deus se revelar. Algumas coisas, pastor, ele não revela nada para ninguém. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Deuteronômio 29, 29. Isso mesmo. Outras coisas ele revela a todos. Por exemplo, ele revela a sua existência por meio da criação. Sim. A todos os seres humanos. Mas há algumas coisas que ele revela... E os homens, nesse caso, são... Indesculpáveis. Porque essa mesa aqui fala de um carpinteiro. Uhum. E essa xícara aqui fala de um construtor. E aqui fala de uma pessoa que fez o café. E o universo fala... De um criador. De um criador. Inteligente e poderoso. Não é? Então, por exemplo, a sua existência ele revela a todos, mas algumas coisas ele revela somente ao seu povo, aqueles que creem, a igreja verdadeira do Senhor. E o mistério, ele está nessa categoria, é uma verdade oculta outrora que ele revela
para o seu povo. Ele abre os olhos dos cegos, né? Dos cegos, daqueles que Cegos espirituais. cegos espirituais. Ele revela um mistério. E qual é o mistério que Paulo revela a nós aqui nesse texto? Ele diz, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Dormir, para o cristão, é um eufemismo referente à morte. Quando ele diz, nem todos passarão pela morte, é isso que ele está dizendo. Mas transformados seremos todos. E como isso se dará? Né? Visto que carne e sangue, nessa condição atual, não podem entrar no reino. Ele diz então que os que morreram serão ressuscitados, mas aqueles que estiverem vivos, Na volta do Senhor. na volta do Senhor, que está próxima, No toque da trombeta. no toque da última trombeta, eles serão transformados. E como isso vai se dar? É o que nós lemos no verso 52. Diz assim que num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então o que vai acontecer? Aqueles que morreram em Cristo, ou seja, dormiram, eles acordarão com a trombeta, como se a trombeta fosse um despertador. E eles ressuscitarão incorruptíveis, de maneira perfeita, sem mais presença do pecado em seus corpos. Ok, é assim que vai acontecer com os que morreram em Cristo. Mas e os que estiverem vivos na volta do Senhor? E Paulo estava achando que ele também ia participar disso. Porque ele se inclui. Ele se inclui. Ele né? diz, nós seremos transformados. E pastor, olhando para as circunstâncias, para o mundo como está hoje, eu creio exatamente como Paulo. Se Paulo, há 2000 anos atrás, cria de todo o coração que Jesus ia voltar no tempo dele, quanto mais nós. E nós temos que manter essa visão sempre atualizada. O dia de hoje é o único dia que eu tenho de esperança que o Senhor vai voltar. Eu não sei se nós vamos terminar aqui o nosso programa, porque o Senhor pode voltar. Pode voltar. Só tem 2 dias no ano, eu escutei uma vez um amigo dizer, e eu concordo com ele, tem 2 dias no ano inteiro que eu não consigo fazer nada. Amanhã e ontem. Se tem um dia que a gente pode fazer alguma coisa, se chama hoje. Hoje, se ouvires a sua voz... Não endureçais. Não endureçais o coração. É o que a Bíblia diz. Então, a pergunta é, nós sabemos então que os mortos que dormiram em Cristo vão ressuscitar incorruptíveis, mas os vivos, aqueles que estiverem vivos na volta do Senhor Jesus, eles serão transformados, eles serão glorificados como os demais, porém, sem experimentar a morte. Sem passar pela morte. Nós tivemos no Velho Testamento 2 homens, né, que não experimentaram a morte. Segundo a palavra de Deus, e eu creio, Enoque e Elias, eles foram trasladados, eles foram levados aos céus. E eles não voltaram para dizer como é que é. Mas temos Paulo, que também foi até o 3º céu e voltou, e ele diz que era impossível de dizer as coisas que ele ouviu, eram inefáveis. Agora, nós precisamos estar preparados para chegar lá, para sermos levados para a casa do Pai. Porque Jesus, quando ele ia saindo daqui, ele disse assim, olha, lá na casa do meu Pai, tem muitas moradas e eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar, eu voltarei para buscar vocês. Vocês quem? Todas as pessoas? Não. Todos aqueles que nasceram de novo. Todos aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo. Se tornaram novas criaturas. Não é isso? É isso mesmo. E, inclusive, quando Jesus faz essa menção, que está indo preparar a morada, e um dos discípulos, se eu não estou enganado, é Tomé, ele pergunta, mas não sabemos o caminho. Como é que nós vamos para a casa do Pai se nós não sabemos o caminho? A resposta de Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus Cristo é o caminho. Ele é a única maneira de estarmos preparados para esse dia e sermos glorificados na volta dele, sem passar pela morte, é estando já nele, mediante a fé. Você não vai para a casa do Pai
porque pertence a uma igreja. Porque você é católico, porque você é protestante, porque você é evangélico. Você vai por meio de Jesus Cristo, porque Ele é o único caminho. Você, lá no céu, você não vai encontrar um católico, nenhum presbiteriano, nenhum batista, nenhum assembleano. Você não vai encontrar ninguém dessas denominações. Você vai encontrar filhos de Deus, que podem estar em qualquer uma dessas igrejas. Mas nós precisamos entender que esses corpos glorificados só serão glorificados porque estão em Cristo. Porque se não estiver em Cristo, ele vai ser eternamente mutilado pelo fogo eterno. E não brinque com esse assunto. A Bíblia não precisa de atualização. A Bíblia é a palavra de Deus eterna. E ela é poderosa para nos dar o convencimento necessário a fim de que nós possamos ter a certeza da nossa salvação. Nós vamos parar um instantinho aqui e já já nós vamos comentar sobre essa realidade espiritual maravilhosa. Até já. Ótica Higienópolis. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. Nós falamos no primeiro bloco sobre a necessidade de uma transformação. Mas por que precisa ser transformado? Por que esse corpo precisa ser um corpo incorruptível, um corpo de glória? Essa resposta, pastor, nós encontramos no próprio texto, no verso 53. Paulo diz, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Portanto, o que nós temos aqui é que a glorificação dos nossos corpos é uma necessidade. E por dois motivos. Quando ele fala a expressão corruptível, o corruptível se tornar incorruptível, creio que ele está falando aqui do aspecto moral, do pecado. É necessário que a moralidade do ser humano, contaminada pelo pecado, seja revestida da incorruptibilidade. E também ele diz que o mortal precisa se revestir da imortalidade. Eu creio que aqui ele está falando, referindo-se ao aspecto físico, doenças, mortes. Por quê? Por que fisicamente nós precisamos ser transformados? Porque o céu é um lugar de alegria plena. Não tem doença? E se lá nós tivermos doença, cadê a alegria plena? Não tem. Então é necessário que o mortal se revista da imortalidade. E da mesma maneira, o céu é um lugar, o novo céu e nova terra onde iremos habitar é um lugar de justiça. Sim. Pedro diz, onde habita a justiça. Portanto, é necessário que essa corrupção que habita em nós, ela seja extirpada e nós nos tornemos incorruptíveis para que o céu não se transforme num inferno em questão de segundos. Certamente. Como é que o profeta Jeremias fala sobre o coração do homem? O coração humano é enganoso e é desesperadamente corrupto. Imagina, aí... Essa corrupção não é só o apodrecimento físico, mas é a corrupção da estrutura que o pecado gerou no ser humano. As vontades desordenadas, os desejos pecaminosos, todos esses. Pastor, eu me arrisco a dizer aqui algo que pode chocar, mas não basta apenas perdão de pecados. Com certeza. Não basta apenas perdão de pecados, é necessário que haja uma completa transformação do ser. Porque se apenas Jesus Cristo perdoasse pecados e esses pecadores entrassem no céu com a sua antiga e atual condição, em questão de milésimos de segundos, este céu se tornaria um inferno. Como a terra ficou. Como a terra se tornou. Todos os problemas que temos hoje, eles decorrem dessa realidade caída dos nossos corpos, das nossas mentes, do nosso coração. E a salvação de Cristo Jesus pressupõe a transformação completa e não apenas o perdão de pecados. E o interessante aqui, Márcio, é que essa palavra necessário, ela é usada poucas vezes nessa condição que é a expressão grega dei, que
quando Jesus disse assim, é necessário nascer de novo, que é uma coisa imprescindível, Sine qua non. sem a qual não. Não pode existir possibilidade de alguém ver o reino de Deus se não nascer de novo. É necessário. E agora ele diz a mesma coisa com relação ao corpo. É necessário que este corpo corruptível seja revestido de incorruptibilidade, não é? Seja revestido de alguma coisa que não é corrupta, mas que não pode ser corruptível. Uma transformação completa. Radical. Radical. E por inteiro. Exatamente. E eu acho maravilhoso, pastor, como o apóstolo segue dizendo nos versos 54 e 55, ele diz assim, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, que é o que nós estamos falando até agora, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, e aquele tripudia, né? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Nós temos aqui, então, portanto, a glorificação dos nossos corpos, é a vitória final do crente, é o estágio derradeiro da nossa redenção. A morte, que é um inimigo terrível, ela será tragada para sempre. Ela será extirpada, esse inimigo que é implacável, que não escolhe idade, não escolhe sexo, não escolhe classe social. Essa morte, esse inimigo comum de toda a humanidade, será de uma vez por todas extirpada na volta do Senhor Jesus. Tragada foi a morte pela vitória. E essa verdade gloriosa levou Paulo a tripudiar sobre o inimigo. Né? O que ele diz ali? Onde está, ó morte? Ó morte, a tua vida. É um verdadeiro pulo em cima do vencido, né? Exatamente. Quando no telequete que luta, o vencedor pula em cima. Aqui... Eu já vi, pastor, muitas vezes, principalmente em lutas, esporte de luta, inimigos, adversários que vão se enfrentar e antes de lutarem, um tripudiar sobre o outro. E depois, quando entra no ringue, ele acaba levando uma sova. É uma humilhação muito grande. Não é? Agora, Paulo aqui está diante de um inimigo, que é a morte. Ele ainda não foi glorificado, mas ele já está tripudiando sobre a morte, como que cantando vitória antes do tempo. Mas por que ele pode fazer isso? Porque quem está dizendo que a morte será completamente destruída é aquele que não pode mentir. E ele venceu. Ele já venceu, e todos aqueles que estão nele vencerão junto com ele. Por isso, Paulo pode com confiança tripudiar sobre a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Quando a gente vai lá para Gênesis, como é que a morte entrou? Né? Deus disse, olha, vocês têm todas as árvores do jardim, vocês podem comer livremente, você pode, Adão, comer livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal você não vai comer, porque no dia que você comer, você vai morrer. Bem, a serpente chegou e lançou uma ideia dizendo, não, certamente você não vai morrer, pode comer. E ela entrou pelos olhos, né? A concupiscência dos olhos, entrou pelo desejo de querer ser como Deus, e também porque a árvore era agradável, boa para comer, boa para comer. O pecado entrou de dentro para fora. Aliás, de fora para dentro. Ele entrou da exterioridade para o interior. A salvação agora ela vem de dentro para fora. Primeiro, o meu espírito é vivificado, que ele ficou morto em delitos e pecados, ainda que eu tivesse uma alma e um corpo. Eu tenho uma psique, a vida psique e a vida biológica. Mas agora Deus começou uma salvação. Primeiro, ele crucificou o meu velho homem lá na cruz, não é? Ressuscitou e veio morar em mim. Ou tem uma salvação no meu espírito, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Minha alma está sendo salva e agora o meu corpo está esperando para acabar com o reumatismo, com essas artroses que a gente tem, com essas dores, consequência do pecado cósmico. E um dia, esse corpo glorificado vai se manifestar, vai manifestar toda a glória de Deus na redenção, tudo que ele fez
para que nós pudéssemos ganhar a morte, o terrível inimigo da humanidade, implacável, universal, Será extirpada para sempre. para sempre. Para sempre. Como que isso acontece? Da onde que a morte tem poder? O versículo 56 é muito claro, quando ele diz assim, pastor, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Eu me lembro uma vez que o senhor contou uma história, que a Carmita, sua esposa, tomou uma ferroada de escorpião. Lembra que o senhor contou na igreja Sim, isso? senhor, lá na fazenda. O escorpião, ele é um bichinho desse tamanho, mas ele tem um aguilhão. E esse aguilhão, quando pica, ele causa o dano. É. Agora, o escorpião, se tirar fora o aguilhão dele, ele vira apenas um inseto. Ele é inofensivo para nós. E Paulo está dizendo aqui que o aguilhão da morte é o pecado. Isto é, o verdadeiro problema do homem, o verdadeiro inimigo do homem não é a morte em si, mas o pecado. Porque a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá.